Você já conheceu alguém que carregava o mundo nas costas e sorria como se não pesasse nada? As pessoas que mais precisam de ajuda são exatamente as que menos pedem. Não porque não sofrem, mas porque aprenderam cedo demais que o mundo tem mais espaço para quem está de pé do que para quem está no chão. Hoje vou te contar a história de Jonas, um pai, um lavrador, um homem que passou a vida inteira sendo a rocha da sua família, aquele que nunca chorava, aquele que nunca recuava, aquele que, quando a tempestade chegava, era o primeiro a dizer: "Fiquem calmos, eu resolvo." Mas havia um verão diferente de todos os outros, e nesse verão a terra de Jonas secou, a colheita morreu, e com ela foi morrendo também a última coisa que ele ainda tinha escondida dentro do peito, a ilusão de que um homem forte não precisa dobrar os joelhos. Fique comigo até o final, porque o que Jonas descobriu com o rosto na terra seca é exatamente o que muitos de nós precisamos ouvir hoje, especialmente aqueles que estão carregando um peso que nenhum par de braços deveria carregar sozinho. Jonas não havia nascido forte, havia se tornado forte. Quando criança, viu o pai partir cedo demais e aprendeu naquele mesmo dia que o luto era um luxo que os filhos mais velhos não podiam se dar. Alguém precisava cuidar da mãe, alguém precisava trabalhar a terra, alguém precisava ser o homem da casa. E esse alguém tinha 12 anos e os olhos ainda cheios de lágrimas que nunca derramou. Cresceu assim, com as mãos na terra e o coração guardado. Casou com Mara, uma mulher de olhos gentis, que sabia ler o silêncio do marido como outros leem palavras. Tiveram 3 filhos. Construíram uma casa de pedra e argila às margens de um vale fértil, onde o rio passava cantando todo o amanhecer. Jonas era respeitado na aldeia. Quando os vizinhos precisavam de conselho, iam até ele. Quando a plantação de alguém falhava, era Jonas quem aparecia na porta com sementes e braços para ajudar. Ele dava com generosidade, mas receber ele não sabia. Homem que pede ajuda é homem que falhou. Ninguém havia dito isso a Jonas com essas palavras, mas a vida havia ensinado com ações, e ele havia aprendido a lição tão bem que ela virou osso. E assim, Jonas foi vivendo, forte por fora, sozinho por dentro, até que o céu parou de chover. O primeiro mês sem chuva, Jonas não se preocupou. Já havia passado por secas antes. No segundo mês, começou a acordar antes do sol, para regar à mão o que restava das mudas, carregando água do rio numa jarra velha, viagem por viagem, como se o esforço do seu corpo pudesse convencer o céu a cooperar. No terceiro mês, o rio baixou. As mudas morreram, e Jonas ficou parado no meio do campo, olhando para a terra rachada como se fosse a primeira vez que via aquela cor, o marrom cinzento da derrota. À noite, Mara colocou na mesa o que havia, menos do que na semana anterior. As crianças não reclamaram, mas o filho mais novo, com 6 anos e olhos enormes, olhou para o pai e perguntou baixinho: "Pai, a gente vai ficar bem?" Jonas sorriu. Disse que sim, esperou todos dormirem e foi para o campo. Lá, sozinho sob um céu sem nuvens, ele fez o que nunca havia feito na frente de ninguém. Desabou. Os joelhos dobraram antes que ele pudesse impedir, as mãos espalmadas na terra seca, e um choro que não tinha som, apenas o tremor dos ombros de um homem que havia passado a vida inteira sendo forte demais para pedir socorro. "Deus, eu não sei o que fazer. Nunca aprendi a pedir. Mas meus filhos estão com fome e eu não tenho mais nada. Só tenho isso. Esse joelho dobrado e esse orgulho que eu coloco aqui na terra, junto com tudo que plantei e perdi." O céu não abriu na hora. A chuva não caiu. Mas algo dentro de Jonas, uma parede que havia levado décadas para construir, silenciosamente desmoronou. Na manhã seguinte, Jonas acordou diferente.
Não porque a situação havia mudado, mas porque ele havia mudado. Havia algo mais leve no peito, não a leveza de quem resolveu o problema, mas a leveza de quem finalmente parou de fingir que não havia problema. Foi então que ouviu passos no caminho de terra. Era Simão, o vizinho do vale, um homem mais velho, de barba branca e andar lento, que Jonas havia ajudado anos atrás, quando a mula de Simão havia morrido e a família não tinha como lavrar. Simão carregava 2 sacos, sementes, farinha, e por cima um sorriso tão tranquilo que parecia que ele havia acordado exatamente para aquele momento. Soube da seca no seu campo, vim cedo, porque sabia que você não ia pedir. Jonas abriu a boca. A palavra não precisa já estava pronta na ponta da língua, aquela resposta automática que ele havia dado a vida toda. Mas desta vez ela não saiu, porque desta vez ele havia aprendido, no campo, na noite anterior, de joelhos na terra seca, que recusar ajuda não era força, era solidão disfarçada de orgulho. Então, pela primeira vez em 40 anos, Jonas fez algo que parecia simples, mas custou tudo. Ele aceitou. Obrigado, Simão. 2 palavras, mas dentro delas havia uma vida inteira sendo reescrita. Simão ficou o dia. Depois vieram outros, 2, 3 vizinhos que haviam visto e entendido, sem alarde, sem julgamento, apenas pessoas que sabiam o que era precisar, porque elas próprias já haviam precisado um dia. E quando o sol se pôs naquela tarde, o campo de Jonas estava replantado, não pelo esforço de um homem só, mas pelas mãos de muitos, cada uma delas, sem saber, respondendo à oração que Jonas havia feito de joelhos na noite anterior. Talvez você conheça um Jonas. Talvez você seja um Jonas. Aquela pessoa que resolve o problema de todo mundo, mas não consegue dizer em voz alta que o seu próprio problema existe, que está carregando uma seca dentro de casa, financeira, emocional, espiritual, e sorrindo na frente dos filhos como se tudo estivesse bem. A história de Jonas nos lembra que Deus frequentemente responde às nossas orações através das mãos de outras pessoas. Quando você se fecha para receber ajuda, você não está apenas se isolando dos outros. Você está fechando a porta para a forma como o céu muitas vezes escolhe se mover. Pedir ajuda não é falhar como pai, como mãe, como provedor. É reconhecer que você foi criado para viver em comunidade, não em isolamento. A própria Trindade nos ensina isso. Nem mesmo Deus existe em solidão. 2 são melhor do que 1, porque tem boa recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10. Se hoje você está no campo às 3 da manhã, metaforicamente falando, com os joelhos dobrando e o orgulho pesando, deixa eu te dizer uma coisa com toda a ternura que existe nesta mensagem. Dobra esse joelho, abre essa mão, diz o nome do peso que você está carregando. Para Deus primeiro, sem vergonha, sem discurso, sem a versão bonita da sua dor. E depois, para alguém de confiança ao seu lado, porque a chuva que você está esperando talvez já esteja a caminho. E ela pode chegar com barba branca, carregando 2 sacos, dizendo: vim cedo, porque sabia que você não ia pedir. Naquele outono, o campo de Jonas produziu mais do que nos anos anteriores. Não porque a terra era melhor, mas porque quem a cultivou havia mudado. Um homem que aprendeu a receber planta de forma diferente, com gratidão em vez de obrigação, com humildade em vez de orgulho, com a certeza de que nenhuma colheita pertence a uma mão só. Jonas nunca mais foi o mesmo, e sua família notou, não porque ele ficou mais fraco, mas porque ficou mais presente, porque quando ele parou de gastar energia fingindo que estava bem, sobrou energia para realmente estar. Hoje, se você está passando pela sua própria seca, não se desespere. Talvez Deus esteja esperando exatamente esse momento.
não para te humilhar, mas para te libertar do peso que você vem carregando sozinho há tempo demais. Deixe aqui nos comentários. Eu tenho coragem de pedir ajuda. Vamos criar uma corrente de coragem. Porque às vezes, ver a confissão de outra pessoa é o empurrão que alguém precisa para finalmente soltar o que está carregando há meses. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com aquele amigo que você sabe que está carregando tudo sozinho, com o pai que nunca pede nada, com a mãe forte que esqueceu de ser humana. O seu compartilhamento pode ser exatamente os 2 sacos que alguém está precisando receber hoje. Fiquem com Deus, permaneçam na fé e lembrem-se, o campo mais fértil não é o que nunca precisou de chuva, é o que aprendeu a recebê-la com o rosto virado para o céu. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Raízes de Fé e ative o sininho. Vamos caminhar juntos. As maiores revelações não vêm nos momentos de força. Elas vêm nos momentos em que finalmente dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. E até o próximo vídeo.